que é a questão da luta que a fisioterapia muitas vezes tem que empreender, muitas vezes até mesmo com leis amparando a sua atuação. É o caso dessa lei, né? Embora a lei fixe a jornada de trabalho do fisioterapeuta em 30 horas, quando eu fui fazer um estudo, né, sobre esse âmbito jurídico, o que eu mais encontrei foram editais de concursos públicos com fisioterapeuta 40 horas. Então, é algo que realmente é válido ser colocado para o Conselho Federal, né? Aí sim, ele é amparado por lei. É uma fiscalização que é amparada por lei, é muito diferente quando não é, né? Isso que eu falei na aula passada. A gente tem essa necessidade premente de que as leis sejam aprovadas, que tudo seja realmente regulamentado por força de lei, né? Porque o reconhecimento, por exemplo, igual nós tivemos o decreto, que regulamentou a fisioterapia como profissão, nós já tínhamos o reconhecimento da sociedade, mas precisávamos de um aspecto legal, de um instrumento legal para definir isso, para que a nossa luta realmente fosse válida. Então, existe essa lei, e a outra questão foi sobre a legislação que rege a presença de fisioterapeutas hoje nos CTIs, né? Essa legislação ainda é um projeto de lei, ela ainda não foi oficializada como lei, é o projeto de lei 1985, ele foi aprovado na Câmara, mas ainda não passou no Senado. Então, esse projeto de lei, ele quer tornar obrigatória a presença em tempo integral de, no mínimo, um profissional de fisioterapia para cada 10 leitos oferecidos hoje em centros de terapia intensiva. Então, hoje, o que nós temos hoje? Hoje, a presença do fisioterapeuta é por turno, né? Tem que ter um de manhã, um à tarde, um à noite, e dependendo do turno da instituição de saúde, você tem, se for de 4 horas, você tem um fisioterapeuta só por 12 horas no CTI. O projeto de lei 1985, ele quer tornar essa presença integral, ou seja, durante 24 horas tem que ter a presença de um fisioterapeuta no CTI. Certo, gente? Então, só para... Comecei já fazendo aí uma continuidade da aula passada, onde a gente falou um pouquinho sobre legislação. Vamos ter um encontro ainda onde a gente vai ter que falar, vai ser obrigado a falar das leis mais importantes, da legislação mais importante da fisioterapia, né? Mas, como surgiu essa dúvida, achei interessante começar a aula de hoje já tirando essas dúvidas, ok? Bom, mas é isso. Na fisioterapia, tudo é conquistado com muita luta, né? Foi a tônica da nossa aula passada. Nós vimos a história da fisioterapia no Brasil, né? Um pouquinho de como ela foi se desenvolvendo, as batalhas que os fisioterapeutas na época tinham que ir ganhando, né? Até recapitular aqui, então eu mostrei para vocês, né, para que vocês entendessem essa luta que os fisioterapeutas travaram no passado e continuam travando hoje, né? Eu trouxe para vocês essa lei 3968, que lá em 61 regulamentava a profissão de massagista. E eu comentei ainda, né, sobre o cenário que existia na época. Desde 58, essa lei saiu em 61, autorizando o massagista, né, oficializando a profissão de massagista, sendo que desde 58 já existia um curso de fisioterapia. Falei até do curso que foi criado pelo Eugênio Lopes Sanches, né, o curso de fisioterapia do Instituto de Reabilitação da USP, um curso de altíssima qualidade, com reconhecimento internacional, né, reconhecido pela OPAS. Então, num cenário em que a fisioterapia já se mostrava como uma área
em que cada vez mais se exigia leitura da chamada literatura médica, de repente, uma ocupação, né, o massagista, acaba recebendo, por força de lei, o status de profissão. Uma lei que dava o reconhecimento profissional ao massagista antes mesmo de reconhecer o fisioterapeuta como profissão. E eu comentei que isso causou um grande tumulto, né, um rebuliço muito grande entre os fisioterapeutas, principalmente por aqueles que militavam, né, pelo reconhecimento da fisioterapia como profissão. E essa turma foi à luta, né, e aí começaram a brigar mesmo, uma briga feia, de 61 até 64. Se organizavam, né, com instituições para elaborar projetos de lei, vimos isso também. Esses projetos de lei, comentei com vocês, eram encaminhados ao gabinete do presidente e depois para a Câmara e não eram aprovados. Só para vocês verem, é a luta que a fisioterapia enfrentou, né, para se consolidar como profissão no Brasil. E vimos também que, num momento que parecia ser o mais improvável, porque o país tinha sofrido uma intervenção militar, os nomes no governo tinham sido totalmente reestruturados, só que nessa reestruturação entrou um novo ministro da Educação chamado Tarso Dutra. Ele não era militar, era um civil, um homem muitíssimo estudioso, já conhecia a fisioterapia, né, e abriu a possibilidade das instituições de fisioterapia, que representavam a fisioterapia no país, apresentarem seus argumentos, os porquês que eles tinham para apresentar, solicitando a oficialização da fisioterapia como profissão reconhecida. E aí, falamos também do Decreto-Lei 938, né? Em 13 de outubro de 69 é criado o Decreto-Lei 938. Eu tive que mencionar o Tarso Dutra, né? Fiz um slide só para ele, porque ele é uma das figuras da história da fisioterapia que foi determinante na criação e oficialização desse decreto-lei. Esse decreto-lei foi uma legislação que, na minha opinião, foi perfeita para a fisioterapia. Ela foi tão perfeita que até hoje ela praticamente não foi mudada, não sofreu nenhum tipo de alteração, né? Eu comentei com vocês que esse decreto, por que eu acho ele perfeito? Ele criou um profissional no país com total autonomia sobre sua conduta, total autonomia sobre seu diagnóstico. Nós temos um diagnóstico hoje, vocês vão ver no decorrer do curso, que é o diagnóstico cinético funcional, o diagnóstico do fisioterapeuta. Criou um profissional que ia ser membro de uma equipe de saúde sem depender do aval de nenhum outro. Ou seja, nenhum outro profissional de saúde teria vinculação sobre a fisioterapia. Então, o Decreto-Lei 938, ele deu essa autonomia ao fisioterapeuta, que foi fantástica, de extrema importância para a fisioterapia até nos dias de hoje. Então, contamos essa história até chegar o momento em que a fisioterapia foi reconhecida legalmente como profissão. E falamos também, na aula passada, né, vimos também sobre a criação dos conselhos, Conselho Federal e os conselhos regionais, né, o sistema COFITO-CREFITO, que a gente chama. Houve uma influência muito grande desse senhor aí, o Arnaldo Prieto, um ministro do Trabalho do governo Geisel. E a criação dos conselhos, eu disse para vocês, que também causou uma transformação na fisioterapia brasileira, porque cada vez mais a fisioterapia era validada e reconhecida no país como uma profissão extremamente séria. Por quê? Porque o indivíduo se formava em fisioterapia e, de acordo com o Decreto-Lei 938, ele tinha autonomia para desenvolver seu conhecimento, tinha autonomia para desenvolver sua profissão, tinha liberdade para poder usar todos os seus conhecimentos, né, sem interferência de ninguém. Mas agora, ele tinha que se subordinar também à Lei 6316,
que continuou mantendo a autonomia do fisioterapeuta, mas essa autonomia agora era vigiada por um conselho. E isso deu muita seriedade para a profissão, até hoje. O que acontece hoje? O fisioterapeuta tem autonomia? Tem. Mas ele passou a ter um conselho que estabelece para ele direitos e deveres. Um conselho que estabelece princípios éticos no tratamento fisioterapêutico, princípios éticos no atendimento ao paciente, né? Então, tem toda a questão do sigilo profissional, toda a questão de respeitar a crença, a cultura do paciente. Então, é um código de ética muito bem elaborado, o código de ética da fisioterapia. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele também na aula de legislação. Então, temos hoje um conselho, falei que sobre as especialidades, né? Um conselho que regula as especialidades e os recursos que os fisioterapeutas podem usar, justamente para quê? Em que reside a seriedade disso? Justamente para você não ter aí um fisioterapeuta meio viajandão, né, irresponsável, que vai criar alguma coisa que não tem nada a ver cientificamente, que não tem base científica, que não é amparado por evidências científicas, e começa a usar aquilo, né? Então, os conselhos, eles ajudaram a consolidar a fisioterapia como uma profissão séria. Temos especialidades próprias e recursos terapêuticos próprios para serem usados. Ah, mas se eu criei um recurso terapêutico, é preciso ir lá no conselho e validar esse recurso lá no conselho. O conselho vai analisar se esse recurso terapêutico realmente tem embasamento científico, vai fazer estudos para analisar a eficácia desse recurso, se ele realmente funciona, né? E a partir disso vai criar uma resolução validando aquele recurso. Então, isso é trabalhar uma profissão de forma séria, isso é dar seriedade a uma área que se denomina profissão, né? E aí, na aula passada, falando ainda da aula passada, recapitulando, nós vimos que a classe médica se sentiu muito prejudicada, desde do Decreto-Lei 938, né, de 69. A classe médica entendia que eles tinham perdido uma de suas especialidades, e de fato, a fisioterapia era uma especialidade médica, e aí foi feito todo um lobby médico, né, para tentar retomar isso, para tentar retomar a fisioterapia como especialidade da medicina. Então, tivemos, em 72, a tentativa de descaracterizar o Decreto-Lei 938, né, de tirar a, a oficialização da fisioterapia como profissão, foi arquivado. Teve o projeto de lei do Salvador Giulianelli, né, que foi um deputado que queria que todas as áreas de saúde, todos os procedimentos da área de saúde se submetessem à classe médica, também foi arquivado. E em 83 tivemos uma ação no STF dizendo que os artigos, vários artigos do Decreto-Lei 938 e da Lei 6316, que criava os conselhos, eram inconstitucionais. Também não foi para frente e foi arquivado. Enfim, gente. Então, desde a década de 70, né, que a fisioterapia foi brigando, foi lutando. Eu falo para vocês que são pequenas batalhas que são vencidas, são pequenas vitórias, né? O conselho, eu particularmente sou fã do conselho de fisioterapia, conselho federal, os conselhos regionais, né? Tem gente que diz, conselho é só para tomar dinheiro da gente. Não é. Muitas das vitórias que a fisioterapia teve foram encabeçadas por eles, foram lideradas por eles, né? E aí mostrei para vocês algumas vitórias recentes, né? A consulta com o fisioterapeuta, assim como a lei das 30 horas, né? A partir do momento que virou lei, a gente, mesmo assim, a gente precisa ir lutando, né? Ou seja, hoje,
não, o indivíduo, ele não precisa, o paciente, ele não precisa ir mais no ortopedista, para o ortopedista encaminhar para o fisioterapeuta. O slide está mostrando aí, ó, resolução normativa número 338, da Agência Nacional de Saúde, né? A consulta com o fisioterapeuta agora é permitida. Mas vamos continuar encontrando resistência de vários planos de saúde? Com certeza. Né? Muitos vão obrigar o paciente a ir no ortopedista para depois ir para o fisioterapeuta. E aí é preciso aquela luta toda do conselho para dar essa autonomia também da consulta do fisioterapeuta. E aí falamos também, né, da cobertura dos procedimentos de reeducação e reabilitação física, né, agora são feitas em número ilimitado, ou seja, é o fisioterapeuta que diz se aquele paciente precisa de mais sessões ou não. Antes existia lá um número limite, e agora isso vem denotar mais uma vez a autonomia do fisioterapeuta. Ele que vai dizer se precisam de mais sessões, ou seja, é ele que vai dar alta para o paciente, certo? Então, gente, seguindo a nossa linha do tempo, desde a década de 70, a fisioterapia foi se consolidando cada vez mais, né? Novas especialidades foram surgindo. Eu costumo dizer, né? As especialidades da fisioterapia, elas vão surgindo, mas sempre antenadas com a sociedade. Essa sempre foi uma característica da fisioterapia, fazer uma leitura da sociedade para compreender quais as suas necessidades. E, a partir disso, elaborar meios para atender essas necessidades. Então, por exemplo, nos anos 90, já se falava muito sobre a questão do envelhecimento da população. Então, eu mesmo fui em congressos, né, os conselhos já alertavam, muita gente em congressos falava que a pirâmide etária do Brasil estava mudando, que em 20 ou 30 anos a gente teria uma população com um número grande de idosos, né? Como de fato aconteceu, é o nosso cenário hoje, né? A expectativa de vida do brasileiro aumentou muito. E a fisioterapia acompanhou isso. Hoje nós temos inúmeras especializações da fisioterapia na área de geriatria e gerontologia. Eu mesmo sou professor num curso do BM, um curso de pós-graduação em geriatria e gerontologia. Então, a fisioterapia é uma profissão que cresceu muito e se diversificou, se ampliou para outras áreas numa tentativa de, como eu acabei de dizer, né, de atender necessidades específicas da população. E com essa fala, eu estou entrando em outro tópico do nosso plano de ensino, que é a situação atual da fisioterapia no Brasil e no mundo. Estamos indo para esse tópico agora. E acabamos fazendo também, nós já fizemos também uma introdução desse outro tópico aí, em amarelinho também, sobre a importância dos conselhos federal e regional, né, na autonomia profissional do fisioterapeuta. Falamos sobre isso também, falamos um pouquinho sobre isso também. Eu estava conversando com o coordenador do curso, o professor Vladimir, sobre esse plano de ensino, e eu comentei com ele, né, que esse tópico, situação atual da fisioterapia no Brasil e no mundo, ia ser um grande desafio para mim, né? Eu tive que realmente dar uma lida no meu plano de ensino, no meu conteúdo programático, tive que reformular a minha aula toda, atualizar meus slides e atualizar até a abordagem que eu ia dar aqui na disciplina para vocês, né? Porque para a gente falar da situação atual da fisioterapia, para a gente falar da fisioterapia hoje, a gente precisa entender, como eu comecei falando na nossa aula hoje, que a evolução da fisioterapia foi muito grande. E precisamos entender também o contexto que nós estamos vivendo atualmente. Então, falando da evolução da fisioterapia ainda, quando a gente fala, se a gente for falar de fisioterapia
de 20, 30 anos atrás, isso é uma coisa. A gente vai falar muito daquela coisa bem trauma ortopédica, aquela coisa de mobilização, né? Aquela coisa de sistema músculo-esquelético, funções músculo-esqueléticas, né? Hoje, falar de fisioterapia é uma coisa totalmente diferente de 20, 30 anos atrás. A fisioterapia ela evoluiu tanto que hoje nós, fisioterapeutas, conseguimos trabalhar em várias e diferentes áreas, com vários tipos de terapias e vários tipos de condutas. Então é por isso que eu disse para o Vlad, né, para o coordenador do curso, que falar da situação atual da fisioterapia, isso aí foi um desafio que foi colocado, a gente não sabia do desafio que a gente ia enfrentar nesse plano de ensino e nessa disciplina hoje, porque a situação atual da fisioterapia no Brasil é um assunto muito amplo, né? A própria área da fisioterapia se tornou e vem se tornando cada vez mais ampla. Hoje você tem ferramentas, você tem estudos, você tem possibilidade de atuar em várias frentes na fisioterapia. O que é comum, muitas vezes, acontecer é você estudar e se especializar numa área que você sentiu que tem vocação para isso, né? Você tem afinidade, é comum, vocês vão ver que isso é comum, vão ter áreas que vocês vão ter mais afinidade, e a gente acaba deixando de lado algumas outras áreas que acabam ficando acessíveis no mercado de trabalho e que podem até estar conjugadas com a área que você escolheu, né? E principalmente, a gente acaba deixando de lado áreas que têm pouquíssimos profissionais para poder atender. E se a gente for parar, gente, para comparar a história, já que a gente está falando de história da fisioterapia, disciplina, o nome da disciplina é História da Fisioterapia, percebam que na situação atual da fisioterapia no Brasil, a gente está passando por um momento muito parecido com aquele que a gente viu dos anos 50. Assim como a epidemia de poliomielite da década de 50, hoje nós estamos convivendo também com um cenário muito triste, com um cenário deprimente, episódios muito tristes de pessoas sequeladas ou então de mortes, né, muitas mortes, uma situação de calamidade mesmo, né, uma situação onde há pacientes com condições específicas que necessitam dos nossos cuidados, e essa situação de pandemia que nós vivemos vai chegar um momento que vai acabar, mas principalmente a fisioterapia, ela vai ficar diante de um cenário pós-Covid, onde a atuação do fisioterapeuta vai ser fundamental. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza. Então a gente está passando novamente por um período histórico triste, não tenho dúvidas disso, como eu falei numa das nossas aulas, né? É até ruim, é até antiético falar que existe algo de bom no meio dessa pandemia, diante de tantos mortos, né? Mas a gente está passando por um período triste, mas que vai fazer, com certeza, com que a fisioterapia se desenvolva cada vez mais, se torne cada vez mais importante para a nossa sociedade, né? E é um desenvolvimento, eu estava conversando com os colegas um dia desse, né? Desenvolvimento não somente em nível hospitalar, que às vezes a gente pode pensar assim, mas isso aí é bom para quem trabalha com fisioterapia em alta complexidade, né, em CTI, mas não, haverá também um desenvolvimento em nível ambulatorial para tratar o pós-Covid, e eu prevejo, aí é opinião minha, eu prevejo aí um desenvolvimento imenso na área do home care, na fisioterapia home care, que é a atuação do fisioterapeuta diretamente
na residência do paciente, no sentido de possibilitar ao paciente que ele volte às suas atividades de vida diária, além de melhorar também sua qualidade de vida, obviamente, né? E o tratamento direto das sequelas que essa doença maldita vai deixar na população, né? E além das outras doenças, né? O fisioterapeuta vai poder atender em casa, eu acho que vai acontecer muito isso, né? O fisioterapeuta cada vez mais atuando em home care, tratando o pós-Covid e as outras doenças que a gente já está acostumado a tratar, AVCs, distrofias, né? Síndromes, Parkinson, síndromes de todos os tipos e outras doenças. E eu arrisco a dizer, gente, que das áreas da saúde, a fisioterapia é uma das que mais traz novidades. Eu vejo isso, trabalho muito com pesquisa, né? Comissão de pesquisa, gosto da área de pesquisa, gosto da área de publicação científica, e o que eu tenho visto, assim, de resultados de pesquisa na área de fisioterapia, com novidades, e novidades que dão certo, né? Isso que é importante. Novidades com rigor científico, novidades com comprovação científica, né? Então, a evolução na fisioterapia não é só uma evolução de roupagem que a gente chama, né? Não é... A fisioterapia, ela não evolui só na roupagem, só tecnologicamente, ela evolui também e principalmente de forma científica. Ela evolui com uma terapêutica baseada em raciocínio clínico. Um bom exemplo, né, que é uma das áreas que eu tenho visto, que eu gosto de estudar, a parte desportiva, né? Reparem bem a evolução. A evolução no futebol, por exemplo, ela é impressionante. Vou falar de futebol, que é outra coisa que eu gosto muito, né? Mas o exemplo vai servir até para quem não gosta de futebol. Um jogador lá de antigamente, década de 50, década de 60, o jogador ele se lesionava, ele ficava um ano sem jogar. Não é um campeonato, não. Ele ficava um ano mesmo sem jogar ou mais. Hoje o jogador tem uma lesão séria, às vezes, de ligamento. Em 3 semanas ele está de volta a campo. É uma coisa impressionante. Então o cara tem um rompimento de ligamento cruzado anterior, né? Uma cirurgia extremamente complexa, né? Antigamente eram 9 meses de recuperação, depois o protocolo da fisioterapia já passou a usar 6 meses, hoje o cara já está voltando com 4 meses, 3 meses. Então a fisioterapia, ela vem numa evolução impressionante. Mas, como sempre aconteceu ao longo da história, esse é um momento de oportunidades, mas é também um momento de muita luta. Só para a gente fazer um link com a nossa aula, né? Lembrem que a gente ainda está falando da luta da fisioterapia para se estabelecer como profissão no Brasil, né? Nós estamos falando desse período histórico, dessa luta histórica da fisioterapia. Então, hoje, por que eu digo que é um cenário de oportunidades, mas também é um cenário de muita luta? A fisioterapia, ela tem que se posicionar nesse cenário da Covid, ela tem que se estabelecer. De que forma? Cobrando os conselhos, né, para que fiquem atentos, que é um momento em que a profissão, ela tem que se estabelecer como ciência, né? Porque, caso contrário, outros vão tentar ocupar o lugar. E não tenham dúvidas, essas tentativas vão acontecer. Vocês podem ter certeza que daqui a pouco vocês vão começar a ver por aí assim, faça o curso tal e seja um terapeuta respiratório, essas coisas malucas assim, essas bizarrices, né? Daqui a pouco vai começar a ter terapeuta respiratório, ou então alguém pode usar algum recurso, né? Bem desonesto, alguém pode criar assim, curso técnico de reabilitação respiratória.
E aí o conselho vai ter que intervir, e aí vai surgir aquela discussão, né? Ah, mas não, eu montei esse curso, o curso é curso técnico de reabilitação respiratória, não pode é curso técnico de fisioterapia. Mas o meu não é curso técnico de fisioterapia, é um curso de técnico de reabilitação respiratória. É diferente. E não é, né? É a pessoa agindo de má fé. Então, vocês podem ter certeza, gente, que o cenário da fisioterapia é um cenário em que cada vez mais, falando da fisioterapia hoje, né, que é o nosso tópico de hoje, é um cenário em que cada vez mais o fisioterapeuta será requisitado, mas é um cenário de muita luta também para a gente inibir tentativas oportunistas de pegar uma área que é exclusiva, que é privativa da fisioterapia, como a gente viu lá no decreto-lei. Né? Quem estuda reabilitação, e inclusive reabilitação respiratória, é o fisioterapeuta. E eu vou aproveitar que eu estou falando da situação atual da fisioterapia, fazendo esse recorte aqui que a gente está vivendo hoje, da pandemia, e vamos focar nossa aula de hoje especificamente nesse cenário, né? Bom, falando da situação atual da fisioterapia no cenário da pandemia. Como todo mundo sabe, a pandemia, ela provocou a suspensão dos atendimentos presenciais de fisioterapia. Tem alguns casos de estados, e isso causou muita confusão, né? Tem alguns casos de estados que regularam a situação de forma diferente, não pararam atendimentos presenciais, mas no geral, os atendimentos presenciais de fisioterapia, eles foram suspensos, né? E isso, obviamente, foi terrível, porque o tratamento fisioterapêutico, ele precisa muito de continuidade, precisa muito de constância. O progresso no tratamento fisioterapêutico, mesmo os menores progressos, eles dependem muito da adesão do paciente e de uma continuidade do tratamento. Então, com a pandemia, muitos pacientes precisaram interromper as atividades. E houve muitos casos de prejuízo à evolução conquistada durante o tratamento. Então, nesse atual cenário, muitas mudanças se tornaram necessárias, como, por exemplo, o atendimento à distância. E aí vocês vão dizer, como assim, professor? Atendimento de fisioterapia à distância? Eu nunca vi isso, nem sei se é permitido, se não é proibido. Sim, é proibido. O Código de Ética da Fisioterapia proíbe o atendimento não presencial. Dei uma olhada aí. Dei uma olhada aí no inciso 2 do artigo 15 do nosso código. Isso aí é uma parte do Código de Ética da Fisioterapia. É proibido ao fisioterapeuta dar consulta ou prescrever tratamento fisioterapêutico de forma não presencial, salvo em casos regulamentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Então, na situação do ápice da epidemia, e agora parece que estamos chegando no ápice da segunda fase da epidemia, infelizmente, né? Tá para fechar tudo de novo. Mas no ápice da epidemia, vamos falar da primeira onda, né? O Conselho de Fisioterapia, ele lançou uma resolução número 516/2020, já coloquei aí, né? Uma resolução que é temporária, tá bom? Essa resolução, o Conselho deixou muito claro que ela é temporária. É uma medida provisória. E as modalidades de atendimento que essa resolução está autorizando temporariamente são a teleconsulta, o telemonitoramento e a teleconsultoria. Então, essas modalidades de tratamento à distância, elas são temporárias. Por quê? Porque o tratamento do fisioterapeuta, ele presume contato presencial, ponto final, tá?
Fisioterapia presume contato presencial. Qualquer tipo. Por quê? Por que o código deixa muito claro isso? Por que o código proíbe o atendimento não presencial? Porque qualquer tipo de avaliação ou prescrição à distância pode pôr em dúvida a qualidade do tratamento e pode inclusive colocar em risco o paciente. Então, esse inciso 2 do artigo 15, ele já é muito categórico quanto a isso, né? O Código de Ética da Fisioterapia não permite consultas de forma não presencial. E não permite nem mesmo, isso aí ele fala especificamente, o código, né? Não permite nem mesmo aquelas orientações para autotratamento, que é quando o profissional vai em algum programa de rádio, algum programa de TV, ou então um profissional que tem algum canal no YouTube. É preciso muita atenção nesses casos para o conteúdo que a pessoa, que o profissional está disponibilizando. Porque senão pode caracterizar que ele está prescrevendo um tratamento fisioterapêutico de forma não presencial. Ah, mas então o fisioterapeuta ele não pode ir no programa de TV? Pode. Ele pode ir lá, pode dar algumas orientações, mas só aquelas informações muito básicas, né? Até que chega um momento em que ele vai dizer assim, ó, a partir desse ponto, procure um fisioterapeuta para maiores orientações e a possibilidade de um tratamento. Mas esse artigo 15, vejam lá no finalzinho dele, esse artigo 15 ele contempla uma exceção, né? É proibido dar consulta de forma não presencial, salvo em casos regulamentados pelo COFITO. E ainda bem que tinha esse pedacinho no código, porque no contexto atual, no contexto de pandemia, essa exceção faz todo sentido. A situação que nós vivemos hoje, ela é tão excepcional que o COFITO, usando essa exceção do inciso 2, criou a resolução número 516/2020, que permite essas modalidades de atendimento à distância, né? Como eu já disse, a teleconsulta, o telemonitoramento e a teleconsultoria. Explicando essas três. A teleconsulta é a consulta clínica à distância, seguindo a mesma propedêutica das consultas presenciais. Então, a teleconsulta, ela segue praticamente a mesma ideia da consulta presencial. É uma consulta clínica à distância, onde você vai fazer a anamnese, que é aquele primeiro atendimento com o paciente, onde você faz várias perguntas para ele, a inspeção, né, para você investigar sinais e sintomas, ou seja, a mesma propedêutica que você faz na consulta presencial. O que é propedêutica, professor? É um conjunto de procedimentos, né, uma espécie de roteiro, um checklist, digamos assim, que você segue para não esquecer de examinar alguns aspectos do paciente. Então, na teleconsulta, a propedêutica que você usa para examinar o paciente é a mesma da presencial. Quer dizer, a mesma não, né? No conceito diz isso, mas não é a mesma. Você não tem como fazer, por exemplo, à distância, uma palpação no paciente, né? Como que você vai palpar o paciente, palpar uma musculatura, né? Palpar uma estrutura, não tem como. A ausculta também, você não vai ser possível fazer à distância, né? Mas essa liberação temporária do conselho para consultas à distância é para que o paciente não fique sem nada, né? Sem nenhum tipo de atendimento. Então, pelo menos na teleconsulta à distância, você consegue pelo menos fazer aquele atendimento inicial. Essa é a teleconsulta. Uma outra modalidade liberada por essa resolução é o telemonitoramento, que é o acompanhamento à distância por meio de aparelhos tecnológicos do paciente que já estava sendo atendido previamente de forma presencial. Entenderam? Ou seja, você já atendia aquele paciente, então o telemonitoramento ele foi liberado
para que o risco ao paciente seja eliminado. Então, o fisioterapeuta tratava o paciente em casa, um paciente dependente de algum aparelho, e você está naquela fase do tratamento só de ajustes de parâmetros desse equipamento. Então, esses ajustes, eles podem ser feitos à distância, né? O fisioterapeuta trabalha em outros lugares, talvez até mesmo na linha de frente, seria um risco ele atender esse paciente de forma presencial. Então, no telemonitoramento, o fisioterapeuta pode fazer uma breve anamnese e solicitar alguém da família ou algum outro profissional de saúde que esteja lá presente, que faça algum ajuste simples no equipamento. Mas só em casos, na resolução, no texto integral da resolução, fala isso, né? É só em casos de ajustes que realmente sejam simples, que não vão necessitar da presença do fisioterapeuta lá na residência. Esse, então, é o telemonitoramento. Mas a resolução, ela fala explicitamente que se houver necessidade em presencial, o fisioterapeuta tem que comparecer. E a última modalidade prevista na resolução é a teleconsultoria, né, utilizada para esclarecimento de dúvidas sobre procedimentos clínicos ou sobre questões do processo de trabalho. Então, basicamente, é aquele esclarecimento de dúvidas, né, sobre alguma questão clínica. O fisioterapeuta trabalha numa grande clínica, ele está home office, mas tem fisioterapeutas que estão lá presencialmente. Então, tem alguns estados, eles trabalharam, a gente chama de forma híbrida, né? Parte da equipe ficou em teleconsultoria e parte da equipe trabalhou presencial. Então, no presencial, o indivíduo, o outro fisioterapeuta que estava home office, ele usava a teleconsultoria, né? Para tirar dúvidas sobre questões do processo de trabalho, né? O cara é responsável técnico de uma clínica, não necessariamente ele precisava estar presente, ele podia dar as orientações à equipe por meio da teleconsultoria. Ou então ele era um especialista, o fisioterapeuta é um especialista, ele é o cara em determinado assunto. Aí alguém quer contratar ele, ele diz, olha, eu posso fazer, mas só em forma de teleconsultoria. Então, gente, voltando ao inciso 2 do artigo 15, ele proíbe o tratamento fisioterapêutico de forma não presencial, mas a resolução 516 do COFITO, uma resolução provisória, mais uma vez repetindo, ela permite essas abordagens aí à distância, né? Essas modalidades que a gente acabou de ver. Então, esse é um aspecto da situação atual da fisioterapia no Brasil. E no mundo também, né? O mundo também está trabalhando dessa forma. A possibilidade de atendimento à distância para que se trabalhe melhor a questão da desassistência a que os pacientes ficaram submetidos por causa da pandemia. E com base nesse contexto, gente, a minha pergunta para vocês, né? Vamos analisar aqui. Com base nesse contexto que a gente vive hoje, né? Que tipo de profissional o mercado espera daqui a alguns anos? Essa é uma informação importante para vocês, futuros fisioterapeutas, né? O que o mercado de trabalho espera de vocês, que vão se formar em fisioterapia? Espera um profissional que consiga prestar um atendimento à distância? Pode ser, mas como nós vimos, essa situação é temporária. Daqui a pouco voltam com força total, tô falando de voltar com força total, né? Por enquanto ainda está meio mastro, né? Mas daqui a pouco voltam com força total os atendimentos presenciais. E que tipo de profissional, que tipo de fisioterapeuta a sociedade pós-pandemia vai exigir no mercado de trabalho? Bom, eu tenho a minha opinião, né? Eu acho que vai ser exigido um profissional que tem que ser excelente sob o ponto de vista técnico, ou seja, um profissional muito bom clinicamente,
profissional atualizado, um profissional antenado, né, que trabalhe com os recursos e técnicas mais modernos, com as evidências mais modernas. A gente vai se encontrar novamente numa disciplina chamada fisioterapia baseada em evidências. Essa é uma mudança importante que está acontecendo na fisioterapia também. Até então, a fisioterapia era muito baseada na autoridade, igual a medicina, né? Ah, fulano de tal é o médico que é bam em determinada especialidade, no tratamento de determinada doença. Na fisioterapia tinha isso também, né? Ah, o Azeredo é o papa da fisioterapia respiratória. Hoje isso está acabando. A fisioterapia ela não está sendo trabalhada mais com base na autoridade de um profissional. Hoje nós trabalhamos com evidências científicas. O que são evidências científicas? Já adiantando, olha só, outra disciplina, hein? As evidências científicas são resultados de pesquisas de alto valor científico, pesquisas com um grande número de amostra, né? Então, o cara pega lá uma pesquisa com 1.000 indivíduos e compara duas técnicas, e com isso ele sabe qual técnica é mais eficaz para aquele determinado tratamento. Então, o fisioterapeuta hoje, ele vai em busca dessas evidências. Para que usar um recurso que as evidências estão dizendo que é menos eficaz, se eu tenho outro recurso que é mais eficaz? Então, o mercado ele vai exigir um profissional desse perfil, né? Um profissional muito bom clinicamente, muito atualizado, né? Um profissional que estuda bastante, não para de estudar, ele não sai da faculdade e para de estudar, né? Mas existem ainda outros fatores para você exercer a fisioterapia, que, na minha opinião, eles são tão importantes quanto a capacitação técnica, ou são tão importantes quanto o talento nato, né, para exercer a fisioterapia, porque existe isso, né? Tem gente que nasce com mãos privilegiadas, né? Ele tem um talento nato para fisioterapia, para manipulação, para massagem, né? Vocês vão ver isso, vão ver colegas que têm isso, né? Eu tinha um colega assim, né, na minha época de faculdade. Eu fiz um curso de osteopatia com ele, depois vocês vejam, depois leiam sobre essa técnica, muito bacana. E ele pegava manobras assim, em questão de minutos. E eu tinha que ficar lá 2 semanas, 3 semanas, quase um mês para conseguir fazer funcionar uma manobra, né? Aí mais uma semana para conseguir repetir aquela manobra. Então tem gente que tem esse talento nato. Mas, como eu disse, existem fatores que vão além da capacitação técnica e do talento nato, né? Se vocês realmente abraçarem a ideia da fisioterapia, alguns outros pontos, eles são fundamentais para o seu sucesso profissional, né? Quando você chegar no mercado de trabalho. Coisas simples, muito simples, mas que vão fazer muita diferença no dia a dia, né? Por exemplo, forma de falar, forma de se comportar, raciocínio clínico rápido, e isso demanda treinamento, não é decoreba, é raciocínio clínico, né? E isso demanda leitura, você tem que ter leitura, e aí eu costumo dizer, né, para os primeiros períodos, aproveitem essas disciplinas que vocês olham e falam assim, isso aqui não tem nada a ver com fisioterapia, tem tudo a ver, né? Estudem bastante todo e qualquer conteúdo sobre fisiologia, principalmente sobre dor, né? Estudem mecanismo de dor, sangue, gente, sangue é fundamental. Na época da minha graduação, fiz muitos cursos, né? Curso de análises clínicas, aí eu ia, matriculava, o pessoal ficava falando, o que você está fazendo análises clínicas, cara?
O sangue é fundamental para vocês, para o raciocínio do fisioterapeuta, né? Irrigação muscular, partes do organismo humano que são mais irrigados, são menos irrigados, né? Para você compreender a fisiopatologia de um AVC, por exemplo. Então, façam esses cursos que muita gente diz, mas isso não tem nada a ver com fisioterapia. Muito pelo contrário, são conteúdos que vão ajudar vocês a desenvolverem raciocínio clínico, né? Então, raciocínio clínico rápido é uma outra qualidade que vai ser exigida do fisioterapeuta. Saber vender a sua profissão, né, ou a sua especialidade, né, e também a capacidade de gestão. Isso é outra coisa que cada vez mais vai ser exigido do fisioterapeuta, né? Ou seja, gente, é uma soma de fatores que vão fazer com que você seja um profissional diferenciado e, principalmente, que consiga sobreviver no mercado de trabalho. Essa questão da gestão, por exemplo, e isso eu posso falar com uma certa propriedade, porque eu fiz um mestrado em gestão de saúde, essa parte de gerenciar, de saber administrar uma clínica, uma empresa, de saber administrar uma equipe, né? De saber administrar situações adversas, que é o que muita gente tá se deparando hoje, isso é algo que a gente precisa aprender também. O que está acontecendo hoje? Desde aquele primeiro ápice da pandemia, onde fechou tudo, muitos fisioterapeutas, muitas clínicas, muitos consultórios foram afetados duramente, né, duramente pela queda no número de atendimentos. Óbvio, né, as pessoas, mesmo que estivesse liberado, mesmo nos estados em que o atendimento presencial continuou liberado, as pessoas tentaram evitar ao máximo a circulação, principalmente aqueles pacientes que dependiam do transporte público. Então, hoje, nós temos a volta dos atendimentos presenciais como uma questão de sobrevivência para muita gente. Questão de sobrevivência para muitos profissionais. Mas muitos profissionais, na ânsia de voltar com aquele fluxo anterior de pacientes que ele tinha antes da pandemia, ele acaba planejando muito mal essa volta. E com isso ele acaba dando um tiro no pé. Por quê? Porque medidas básicas para a segurança do fisioterapeuta e dos pacientes, elas acabam sendo desrespeitadas, acabam sendo atropeladas, né? Tem muito fisioterapeuta hoje na ânsia de voltar com os atendimentos presenciais que está ignorando as chamadas medidas de biossegurança. Dia desses eu conversei com um colega do CREFITO, né, nosso Conselho Regional do Estado do Rio, CREFITO 2, e ele estava dizendo que o Conselho, o CREFITO, né, ele está lotado de denúncias sobre irregularidade de biossegurança, né, que o povão chama de protocolos contra a Covid, né, embora a biossegurança esteja mais além até do que esses protocolos comuns. Então são denúncias, né, que chegam lá denúncias de que tal clínica está atuando, mas não está seguindo as recomendações de distanciamento, não está disponibilizando álcool, não está fazendo higienização, os profissionais não estão utilizando máscara. Então, são situações que muita gente não está sabendo se adequar, estão recebendo a fiscalização e acabam recebendo uma multa também do conselho em relação a isso, ou pelo menos uma advertência, né? E eu falei que a parte de gestão, ela é um diferencial do fisioterapeuta, porque hoje, por exemplo, para um fisioterapeuta adotar medidas de biossegurança, o fisioterapeuta tem lá a clínica dele, o consultório dele. Para ele adotar medidas de biossegurança, conforme preconizado pelas agências de saúde, isso vai exigir investimentos que não estavam previstos nos orçamentos de muitas clínicas e consultórios. Mas é preciso investir.
né? Então, muita gente faz por questão de economia, mas ele não entende que por trás desse investimento, ele tem não só um elemento muito objetivo, que é conter a infecção pelo vírus, né, o principal objetivo dessas medidas, mas essas medidas, elas têm também um elemento subjetivo que muita gente não entende. Essas medidas transmitem ao paciente uma sensação de segurança. Se o paciente chega na sua clínica e observa que você está tomando todas as precauções, está seguindo todo o protocolo contra a Covid, ele se sente mais seguro de ficar na sua clínica e de voltar para os outros atendimentos. Mas essa questão da biossegurança na fisioterapia, ela vai até um pouquinho mais além, né? Como eu disse. Hoje a recomendação para quem está voltando ao presencial, ela está baseada num monte de regrinhas de gestão. Como, por exemplo, uma medida de biossegurança especificamente para clínicas e ambulatórios, né? É recomendável dar um espaço maior de atendimento entre um paciente e outro. Não só para que não aglomere gente na clínica, né? Não só para não aglomerar gente no espaço, mas também para você ter um tempo maior, né? Para sua equipe ter um tempo maior de higienização entre um paciente e outro, né? Limpeza do piso, trocar o lençol descartável, né? Ou então trocar aquele papel descartável, né? Quando o atendimento foi feito em maca. Cuidados de limpeza, né? Várias vezes ao dia, nas áreas comuns, nas áreas de recepção, no balcão, e também nos equipamentos, né? É outra coisa que a gente precisa entender. A fisioterapia, ela faz uso de equipamentos que precisam ser muito bem higienizados, né? Para serem posteriormente usados em outros pacientes. Então, esse também é um outro problema que o fisioterapeuta ele tem que ter muito cuidado para gerenciar isso. Então, hoje já existe um protocolo de limpeza desses equipamentos e que fazem parte desse novo rigor de biossegurança que os fisioterapeutas estão tendo que se enquadrar nesse momento atual. Uma outra medida que não era uma prática em diversas clínicas, mas que muita gente está tendo que adotar, é o atendimento individualizado. Individualizado mesmo, né? Porque tem uma coisa, principalmente no setor público, né, nas clínicas públicas de fisioterapia, o conceito de produtividade, né? Então, o SUS, ele quer produtividade. Então, o que o cara faz para ter produtividade? Ele bota o TENS em um paciente, aí já tem um outro paciente no outro biombo ali, ele coloca ondas curtas nele, no outro biombo tem o gelo, tem um cara fazendo gelo, e no outro, se ele tem expertise na área de acupuntura, ele coloca lá também, coloca outro na área de acupuntura, então ele atende, às vezes, 4, às vezes 5 pacientes de uma vez, né? E hoje não está sendo recomendado, muito pelo contrário, hoje isso está sendo desincentivado, né? Hoje está se preconizando o atendimento individualizado. E eu particularmente, sempre fui contra esse tipo de atuação, né? Visando ali a produtividade. Eu acho que o tratamento da fisioterapia, ele tem que ser, de fato, individualizado. Você tem que ter ali atenção no atendimento daquele paciente, durante ali aqueles 40 ou 45 minutos, atendendo 2 no máximo, né? 2 pacientes no máximo, né? E mesmo assim, considerando que os 2 tenham ali uma propedêutica que permita que eles fiquem ali no aparelho e que eu vou conseguir dar atenção apropriada aos 2, né? Mas até pelo cenário, pelo contexto de Covid, essa é outra prática que está sendo
abolida, né? O atendimento na fisioterapia está cada vez mais individualizado. Gente, o próximo slide é a questão do sistema COFITO e CREFITO. É muito conteúdo. Olha só. Vamos parar por aqui hoje. Na aula que vem, é isso. Vou deixar o sistema COFITO e CREFITO para o outro conteúdo da N2, tá? Na aula que vem, eu vou fazer então um resumão desse nosso conteúdo. Já vou preparar vocês para a prova, né? Vou fazer uma aula tipo assim, ó, foquem nisso, ó, isso aqui é só de conteúdo para constar, não precisa disso. Então, basicamente, eu vou dar esse raio-x da prova para vocês, tá? E lembrando também que na próxima aula é fundamental que vocês. Vou explicar para vocês de uma vez, só um momentinho. Vou explicar a questão do relatório, né? Porque no dia 29, nós temos aquele seminário, lembram? Que vai dar os 2 pontos do trabalho que vocês vão ter que fazer um relatório. Deixa eu acessar aqui o relatório e a gente vai falar um pouquinho sobre como preencher esse relatório. Eu já coloquei lá na sala virtual o modelo de relatório. Deixa eu projetar ele aqui. Tá compartilhando aí, gente? Tá, né? Sim. Então, esse é o relatório, né, de evento acadêmico, valendo 2 pontos. Eu permiti um grupo de até 3 pessoas, não é? Gente, e é até 3. Vamos combinar o seguinte, é permitido, então, dupla ou quem quiser fazer sozinho, né? Então, o até 3 significa isso, certo? Então, ó, vocês vão colocar o nome do evento. Primeiro é Fórum de Saúde e Etnia, né? O nome do evento. O tema do dia, o tema e o dia, né? Dia 29, vocês vão colocar o tema, o nome do palestrante, vão fazer breves comentários sobre a palestra, vamos colocar aí um máximo de 10 linhas, tá? Esses comentários aí eu quero algo bem sucinto. E aqui, insira abaixo uma ou mais perguntas, não necessariamente são perguntas de vocês, tá? Se for de vocês, melhor ainda. Mas pode ser alguma pergunta que foi feita durante a palestra, que vocês vão colocar aqui e descrever abaixo a resposta que foi dada pelo palestrante. Dúvidas? É no máximo 10 linhas por palestra, não é? Tipo assim, Exato, muito bem colocado. Então, ó, essa aqui é uma. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar isso aqui, ó. Estão vendo que eu estou destacando aí? Vocês vão copiar isso, colar na folha de baixo e colocar a outra palestra, o outro tema, tá? Do outro dia. Então, vão ter 3 folhas aí. A do primeiro dia, do dia 29, a do dia 30 e a do dia 31. 3 folhas, então, tá? Quer dizer, vai depender do tanto que vocês escreverem, mas eu não quero nada muito longo, não. Certo, gente? Mais alguma dúvida? Com relação a isso, não. Eu só queria perguntar para o senhor, só curiosidade mesmo, onde você fez esse curso seu de osteopatia? Porque acontece, eu estava procurando osteopatia e liberação miofascial.
Só que aqui em Volta Redonda, na região, na verdade, eu não encontrei, só encontro curso online. Mas esse tipo de curso ele tem que ser um estilo palpável, né? Não tem como você fazer online, é muito mais complexo você fazer. Aí você Com certeza, Thales. algum Com lugar, certeza. conhece algum lugar na região que tem curso bom? Porque eu não conheço Então, nada, cara, eu não achei. aqui na região conheço, mas é em nível de pós-graduação, tá? Você já tem alguma graduação? Sim, eu já sou formado em administração, CRA ativo. Então, o que você pode fazer, eu vou tentar achar para você. Deixa eu colocar no chat aqui o meu. Coloquei no chat o meu zap. Uhum. Me passa um zap perguntando, que aí eu vejo se o professor está oferecendo, e aí o que, que você vai fazer? O que, que você pode fazer? Você bate um papo com ele, ó. Você aceita, tem que ser graduado em fisioterapia ou qualquer graduado pode fazer o seu curso? Uhum. Entendeu? Porque o pré-requisito para você fazer um curso de pós-graduação é que você seja graduado. Mas às vezes é uma questão de conversa, né? Olha, eu tenho uma graduação que não é da área, mas eu estou fazendo fisioterapia, tenho muito interesse em fazer o curso. Bate esse papo com o coordenador. Certo? Esse número aí é seu, né? É. Beleza. Vou te chamar. Beleza? Aí você me lembra, Uhum. porque aí eu faço contato com o coordenador, vejo se ele está com o curso aberto, se está lançado, se ele Uhum. tem previsão de lançar e te passo. Beleza. Vou te chamar. Beleza? Então, beleza. Obrigadão. Ok, gente? Mais alguma dúvida? Por mim, não. Tá tranquilo. Não, não. Então, por hoje é só. Encerramos por hoje. Boa semana a todos. Boa noite, professor. Boa semana. Boa Boa noite, boa noite. semana.